partir do verso 1. E depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, que é a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, ele disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque ele sabia o que estava para fazer. E Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. E havia muita relva naquele lugar, e assim os homens se assentaram, e eram quase que 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram, encheram 12 cestos de pedaços com 5 pães de cevada que sobraram, e depois que todos tinham comido. E quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que havia de vir. E Jesus ficou sabendo que eles estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho. Amém? Esse é um dos textos mais conhecidos da palavra, talvez até um dos mais pregados, né, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E com razão as escrituras nos ensinam muitos princípios que são abençoadores para a nossa vida, para a nossa trajetória. E Jesus, especialmente aqui em João capítulo 6, traz algumas lições muito importantes para a nossa vida espiritual. Eu quero falar hoje sobre os pilares de uma nova vida. Nós estamos vivendo um tempo que, para a glória, para a honra do Senhor Jesus, tem sido um tempo de avanço, onde temos visto que há muito mais ainda para viver daquilo que Deus proporciona a cada um de nós. Às vezes podemos pensar que aquilo que Deus já nos deu, as bênçãos que nós já conquistamos são suficientes, mas a verdade é que não. O Senhor sempre tem uma expectativa que você, que eu, possamos ir além de onde nós já chegamos. A palavra do Senhor, ela sempre nos mostra um desejo de que os seus filhos continuem sempre em processo de crescimento, de aprendizado, que nós nunca paremos de crescer. É o livro de Provérbios que diz exatamente assim, que a vereda, ou seja, o caminho do justo é como a luz da aurora, que cresce mais até ser dia perfeito. Então a expectativa de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é a expectativa do avanço, do crescimento, nunca da estagnação e muito menos do retrocesso. Mas o que nós percebemos é que a religiosidade, ela tem um poder incrível de parar as pessoas, de fazer com que as pessoas se acostumem com algumas poucas vitórias que têm e já pensem: está ótimo, está bom demais, quando na verdade o Senhor tem muito mais expectativas sobre as nossas vidas. Mas, quando lemos o Novo Testamento de uma forma especial, nós observamos nitidamente, Jesus sempre lidou com 2 tipos de pessoas. Isso é visível, não somente aqui no livro de João capítulo 6, mas existem muitos exemplos que mostram exatamente essa afirmação que eu estou dizendo a você agora. Jesus lidou com 2 tipos de pessoas, ele sempre estava rodeado de 2 tipos visíveis de pessoas, os quais a Bíblia chamam de multidão e discípulos. Diga comigo, multidão, e diga discípulos. Então, o Senhor estava sempre rodeado, ou da multidão, ou dos discípulos, ou de ambos.
Sempre tinham pessoas que estavam à sua volta. Só que a multidão, ela tinha uma característica. E os discípulos tinham uma outra característica. Não só aqui em João capítulo 6, mas, por exemplo, na parábola do semeador. Você lembra muito bem desse texto, quando a palavra fala que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, algumas caíram sobre um lugar pedregoso. Pedregoso, gente do céu, ajuda eu aí. Pedregoso, né? Pedregoso, sei lá, depois vocês consertam aí, né? E aí essas pedras, elas, eu também não tenho que saber tudo, né, gente? Por favor. Essas pedras, elas não deixaram que a semente pudesse frutificar. Logo, né, elas foram interrompidas no seu crescimento. Mas a Bíblia também fala que uma parte da semente caindo à beira do caminho, ela caiu entre espinhos. E esses espinhos, quando a semente estava crescendo, sufocaram o seu crescimento. E, obviamente, estavam ali a multidão, estavam ali os discípulos, todos eles estavam ouvindo a mesma mensagem. Mas sabe o que acontece, se você lembra do texto, né? O que acontece depois que Jesus conta a história, essa parábola, né? A parábola da semente, muitos então se dão por satisfeitos, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo o que de fato Jesus queria dizer com aquilo, e saem para viver as suas vidas, enquanto que os discípulos, diga comigo, os discípulos não, eles têm um interesse maior, e eles chegam a Jesus e eles falam exatamente assim: mestre, explica-nos essa parábola. A diferença da multidão e do discípulo começa por aqui. A multidão, ela se dá por satisfeita em simplesmente participar de uma reunião de domingo. Ela se dá por satisfeita simplesmente em ouvir a palavra. Ela se dá por satisfeita simplesmente em estar exposto ao meio cristão, e muitas vezes isso traz um sentimento sobre ela de tipo: eu sou um religioso, eu sou uma pessoa que vai à igreja, eu sou uma pessoa cristã, e por aí vai. Só que há uma diferença grande entre aquele que é multidão, está exposto sim, às vezes às pregações, às palavras e aos momentos da vida da igreja, mas o discípulo é diferente, porque o discípulo ele tem uma fome por conhecimento, ele tem uma sede por entender todos os aspectos da vida do Senhor. Enquanto que a multidão estava simplesmente querendo aquilo que Jesus podia dar a eles, os discípulos queriam aquilo que Jesus era. E é por isso que a busca deles era diferente. É por isso que eles se posicionavam diante de Jesus de uma forma diferente. E isso não é diferente também dos nossos dias, quando nós vemos pessoas se aproximando do Senhor, às vezes com um desejo de consumismo, de consumo apenas. Como se a igreja, como se o Senhor fosse somente a resposta para a sua necessidade. Como se a casa de Deus, como se o Senhor Jesus representasse apenas, talvez ali, a resposta para as minhas lutas naquele momento específico, sendo eles a nível de enfermidade, de vida financeira, de vida relacional. E às vezes fazemos da nossa vida espiritual, de modo especial a multidão tem essa característica de fazer da sua vida espiritual uma vida só de consumo. Então hoje eu estou precisando de Deus, vou buscá-lo. O câncer apareceu, preciso de Deus, mas parece que antes não precisava. A porta de emprego fechou, agora eu preciso urgentemente buscar a Jesus, mas parece que antes não precisava, porque associamos as estações boas da nossa vida com a ideia de que eu não preciso de Deus na estação boa, eu só preciso de Deus na estação ruim, nos momentos difíceis. E Jesus está ali para repreender a multidão e dizer para eles que, olha, se vocês querem buscar o reino de Deus, a sua justiça, tem algo muito maior do que simplesmente ficar aqui pedindo as bênçãos, mendigando as bênçãos. O Senhor queria encontrar realmente o coração como era o coração dos discípulos.
pessoas que tinham fome, pessoas que tinham sede, pessoas que não se acostumavam, né, com o brilho, com os milagres. Aliás, Jesus estava vindo de um processo onde ressuscitou mortos, aonde curou enfermos, aonde fez muitos milagres. Então, naturalmente, a multidão não estava atrás daquilo que Jesus era, mas eles estavam atrás daquilo que Jesus podia fazer. E a verdade é que muitos de nós corremos o risco de fazer da vida espiritual exatamente isso, de buscar o Senhor só pelo que Ele pode fazer por nós, e não daquilo que Ele representa em nossas vidas, não buscar ser mais parecido. Então hoje o nosso grande desafio como igreja, de modo especial para que em uma nova vida com o Senhor, nós possamos então desenvolver algo que realmente faça com que a nossa trajetória seja crescente, possamos avançar. Em uma estação da nossa vida, estamos ali apenas dando o primeiro passo, engatinhando na fé, mas o que se requer é que nós possamos crescer, avançar, que tudo aquilo que Deus sonhou não pare nas nossas vidas. Então, eu pensei sobre essa palavra hoje, creio que pode ajudar o meu e o seu coração, principalmente a entender sobre pilares de uma nova vida. Nesse texto de João capítulo 6, Jesus traz algumas preciosas lições, eu quero compartilhar com você, começando pelo versículo 10, aqui do capítulo 6, e eu quero ler com vocês mais uma vez, que diz: disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Olha o que a palavra diz: fazei o povo assentar-se. Diga comigo: organização. Essa é uma primeira lição que Jesus dá. Lembrando, nós estamos aqui no texto onde Jesus multiplica pães, onde Jesus multiplica peixes, onde um grande milagre é feito e as pessoas ficam realmente impressionadas com o poder de Jesus. Mas, antes de chegar no milagre, Jesus realiza ações que desencadeiam no milagre. Diga comigo: ações que desencadeiam no milagre. E a primeira ação é que Jesus, Ele organiza as pessoas para receber. E eu tenho aprendido isso. Organização, gente, é espiritual. A organização vem de Deus. Sabe, acho que alguns anos atrás, não lembro quando exatamente, mas nós participamos de uma conferência ali na INA Londrina, onde o pastor Philip Murdoch, que é um pastor lá do Rio de Janeiro, ele participou, ele ministrou, e ele trouxe o livro dele, que na época ele tinha escrito, e o nome do livro é Ordem e Progresso. Eu achei esse livro fantástico, apesar de não ter lido ele, mas lá no dia da conferência ele falou sobre o livro e como foi que ele escreveu aquele livro. E eu lembro que ele contou a história, mais ou menos assim, né, dizendo que ele estava vivendo um momento de muita turbulência na vida dele, e de fato, a vida do pastor, e eu conheço a história dele, eu sei que a igreja, a ILAN, né, que é a igreja que ele representa lá no Rio de Janeiro, a igreja tem crescido muito. E eles têm 3 cultos no domingo, né, para poder atender todas as pessoas. Fora isso, ele é pai também de 4 filhos, né? Então já tinha ali uma demanda familiar muito alta, uma demanda na vida da igreja muito alta. E chegou um final de semana, ele estava muito cansado, né, aquela correria, a igreja avançando, crescendo, mas aí tinha também a demanda familiar, as demandas pessoais. Ele também é empresário, dono de uma editora, também tinha a correria da editora, estava uma loucura a sua vida, e ele chega em casa, e então a sua esposa estava cuidando do seu filhinho, um dos filhos, que estava enfermo, né? E ele vê que as outras crianças estão ali brigando na sala, a outra criança estava com a fralda cheia, e aí ele chega na cozinha, a louça está subindo no teto. E ele olha para essa situação toda e ele começa a buscar uma direção em Deus. Então ele vai para o momento da oração, e lá ele começa a orar, ele começa a buscar o Senhor. E quando ele sai do momento da oração, a primeira coisa que ele vai fazer é lavar a louça. Diga comigo: lavar a louça é de Deus, né? Fala isso para quem está ao seu lado também: lavar a louça é de Deus, viu?
E aí, algo extraordinário acontece, porque ele vai começar então a lavar a louça, e aí quando ele termina de lavar a louça, ele já dá uma limpada na pia, ele já começa a dar uma arrumada ali na cozinha, e aí ele estava pensando, puxa, eu tenho que pregar amanhã, eu ainda tenho que preparar a palavra, o coração dele estava aflito por isso, mas aí então ele estava ali já com a louça lavada, aí ele já pega uma das crianças, leva para o banho, começa a ajeitar as crianças, começa a dar uma organizada, e aí ele conta essa história, dizendo que o progresso, né, por isso que o nome do livro é Ordem e Progresso, que o progresso sempre acontece depois da ordem. E aí ele fala que aquela tarde foi maravilhosa, que naquele culto o Espírito Santo fluiu de uma forma extraordinária, porque primeiro ele organizou a sua cozinha, ele organizou a sua casa, ele fez algo para que o progresso pudesse chegar. E todas as vezes que Deus quer fazer algo, todas as vezes que o Senhor abençoa uma pessoa, uma família, isso sempre é posterior à ordem que foi gerada. Primeiro você organiza, depois a bênção chega. Lá no Éden, quando a Bíblia fala que o Senhor tinha uma esposa para Adão, Deus não dá primeiro uma esposa para ele, mas antes de dar uma esposa, Deus dá um jardim, para que ele possa cultivar e guardar. E nós temos falado isso nos casamentos que nós fazemos. Antes de Deus dar uma esposa para você, Deus vai te dar um trabalho. Opa, tudo bem aí? Falou em trabalho, parece que se mexeu aí. Mas antes de Deus te dar uma esposa, Deus vai te dar um trabalho. Porque não tem como você progredir sem primeiro se organizar. Quantos estão entendendo essa palavra? É importante que você se organize. Jesus sabia que muitas pessoas, a palavra cita aqui 5.000 homens. Quando a Bíblia diz 5.000 homens, ela não está sugerindo mulheres e crianças, porque a Bíblia não conta mulheres e crianças. Então, se você colocar nos cálculos aí, imagine que 5.000 homens, também 5.000 mulheres, e aí talvez as crianças, se fosse brasileiro, 3, 4 filhos cada um, não, estou brincando, né? Mas vamos imaginar um número aí de 15.000 pessoas, para jogar bem baixo. É muita gente para alimentar, é muita gente para você prover, é muito problema para você resolver, e naquela ocasião, o Senhor estava ali, antes de tudo, gerando o quê? Uma organização, para que todos possam comer, para que ninguém fique sem receber o pão. E sabe, irmãos, por isso eu disse a vocês que a organização é algo espiritual. Quando chego na minha casa, e em casa eu sou, normalmente, né, não é sempre, normalmente sou responsável pela comida, e eu já sei que as feras de casa, se não comer, gente, eu falo, gente, barriga cheia evita até divórcio, evita guerra, evita muita coisa. Então eu já sei que, cara, eu preciso correr com a comida, compra comida, cozinha, se vira, mas enche a barriga das pessoas, porque senão vai dar guerra. Amém, homens? Enche a barriga da sua esposa, porque é muito mais fácil. Você organiza primeiro. Jesus sabia, aquelas pessoas caminharam o dia inteiro no deserto, aquelas pessoas estavam famintas, elas estavam sedentas, elas estavam cansadas. Você já ficou irritado por estar sem comer e cansado? Quantos de nós? Muitas vezes quando acontecem as brigas é nesse momento, porque você está irritado, você está cansado. Agora quando você está farto, quando você está descansado, você reflete muito melhor, sim ou não, gente? A sua mente, ela tem uma capacidade de gestão, de organização muito melhor quando você está descansado, quando você está bem alimentado. Então Jesus sabia que antes de pregar um sermão para eles, antes de poder começar ali, sabe, a desenvolver tudo aquilo que ele queria no coração dos seus discípulos, vamos nos organizar primeiro. E essa organização mostra que na vida espiritual,
especialmente na nova vida em Cristo Jesus, nós precisamos nos organizar para que o progresso venha. Quantos estão entendendo? Então a organização é de Deus, gente. Você se organiza financeiramente para que as bênçãos venham. Você se organiza emocionalmente, relacional, espiritual, financeiro, está tudo interligado. Quando nós geramos uma ordem nessas áreas da nossa vida, é inevitável que o progresso venha, que o Senhor comece a derramar. Lá no capítulo 18 de Gênesis, fala da história de Jetro, quando ele deu o famoso conselho para Moisés. Tem até o livro, O Conselho de Jetro, se você puder adquirir, é um excelente livro, mas que fala de um momento conturbado na vida do pastor Moisés. A igreja estava crescendo demais, já eram mais de 1 milhão de membros. Como você resolve uma igreja com 1 milhão de pessoas, muito mais na verdade? Imagine como era o gabinete pastoral do pastor Moisés, todos os dias aconselhando, ministrando, falando, dando direção para as pessoas. Mas espera aí, Moisés não tinha vida? Não tinha família? Não tinha as suas necessidades pessoais? Ele era por acaso um ser extraordinário? Não, por mais que Moisés tenha sido uma grande referência, um homem de Deus, uma pessoa que até hoje nos inspira pela sua liderança pastoral, mas mesmo assim era homem, mesmo assim era carne, e como todos nós, cansava, tinha fome. O próprio Jesus também. Lembra João capítulo 4, quando ele está subindo ao poço de Jacó e ele se encontra com a mulher samaritana? Qual é a palavra que Jesus dá para aquela mulher? Tenho sede. Até o nosso Senhor teve sede. Quanto mais Moisés, quanto mais nós. Então, naquele momento conturbado, chega um homem de Deus. Diga comigo assim, um homem de Deus. Ah, gente, como nós precisamos às vezes. E eu louvo o Senhor, porque na minha vida, muitos homens e mulheres de Deus me ajudaram com bons conselhos. E chega Jetro, seu sogro, e fala: Moisés, do jeito que você está fazendo, do jeito que você está levando a vida, você vai desfalecer. Gente, imagina, o cara estava falando isso para ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Mas espera aí, o cara é o cara. Mas até o cara precisou de um conselho. E o seu sogro então fala: olha, Moisés, o que eu preciso que você faça é que você entenda que desse jeito você vai se autodestruir. E ele dá um conselho que é: olha, vamos fazer o seguinte, em vez de você pegar todas as situações, começa a treinar agora, treina chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, delegue a eles tarefas, as causas menores eles resolverão e trarão para você somente as altas necessidades. E esse conselho, simplesmente, irmãos, evitou a morte de Moisés por, como que é mesmo, o burnout, né? É a doença aí do momento, né? A palavra, evitou um burnout em Moisés. Você imagina se ele talvez não tivesse ouvido esse conselho? A igreja estaria à mercê. Por quê? Porque ele não ouviu o conselho. Mas ainda bem, glória a Deus, que um Jetro foi levantado em sua vida. E eu queria que você glorificasse o Senhor pelas pessoas que se levantam em sua vida para lhe dar bons conselhos, mesmo que às vezes você não goste naquele momento. Moisés podia dizer: ah, mas eu dou conta, fica tranquilo, eu sou jovem, eu aguento. Não, mas naquele momento ele obedeceu o conselho. E é tão bom quando nós temos pessoas sábias nos aconselhando, amém? Quando você tem o privilégio de ouvir instruções sábias de pessoas que estão próximas a você, isso pode evitar muitas desgraças em nossa vida. E também assim o Senhor pensou: se eu simplesmente jogasse o pão, jogasse o peixe no meio da multidão, todos de uma forma desorganizada, iriam se matar uns aos outros por causa do alimento. Mas Jesus não, Ele entende que para que
todos possam comer, para que o milagre chegue na mão de todos, primeiro eu preciso organizar. E eu queria dizer para você que, com tarefas simples, de organização da sua vida espiritual, familiar, financeira, emocional, você pode receber muito mais bênçãos e milagres da parte do Senhor. Você abre portas, você abre caminhos espirituais quando você primeiro se organiza. E sabe, se organizar, irmãos, é um exercício diário, onde todos nós precisamos em algum momento dar uma checada na vida e falar: o que está atrapalhando o fluxo das bênçãos espirituais sobre a minha casa? Talvez seja uma posição equivocada, talvez seja uma escolha errada, enfim, são tantas ações que às vezes prejudicam o fluir da bênção de Deus sobre as nossas casas. Mas como é bom quando nós nos organizamos. E Jesus deixou essa primeira lição para os discípulos: sentem-se, organizem-se, distribuam uns aos outros. E sabe qual foi o grande milagre da multiplicação? O grande milagre da multiplicação foi que, quando eles pegavam o pão, quando eles pegavam o peixe, eles não comiam na mesma hora, mas eles passavam para as pessoas. E a multiplicação foi se dando porque ninguém retia aquilo que chegava em suas mãos. Imagine aquelas 15 mil pessoas, se o primeiro faminto que pegasse o peixe e o pão em suas mãos já colocasse em sua boca, de que maneira o milagre aconteceria? Então, até para que o milagre aconteça, a organização precisa ser realizada antes. Quantos estão entendendo? Então, a vida, meus irmãos, é uma vida de ordem, de progresso, para que o Senhor possa se manifestar. E ainda dentro desse mesmo versículo, eu queria mostrar uma outra lição que o Senhor nos dá, antes que o milagre aconteça. Lembrando, aqui o milagre ainda não tinha efetivamente acontecido, mas o Senhor então está nos dando essas preciosas lições. Diz lá o verso 11: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Diga comigo assim: tendo dado graças. E aqui a palavra é gratidão. Então o Senhor primeiro organiza, depois Ele agradece. Olha como que a gratidão também tem um poder. Olha como que a gratidão também, ela é importante nesse processo. Eles nem tinham comido ainda, mas eles já estavam agradecendo aquilo que eles iriam receber. Veja, até esse momento, o milagre, como eu disse, não tinha acontecido efetivamente. Jesus estava primeiro abençoando. E Ele abençoa, Ele consagra, Ele agradece aquilo que ainda nem tinha se materializado. Será que nós temos fé para isso? Será que você tem fé para hoje agradecer por uma bênção que talvez não tenha nem se materializado ainda em sua vida? Isso é fé, gente. A fé, Hebreus 11 fala sobre isso, é a firme convicção das coisas que nós não vemos, mas já agradecemos porque elas estão acontecendo no plano espiritual. Então, Jesus estava agradecendo por algo que ainda nem se materializou, gente. E nós precisamos exercer fé a esse nível, de pelos olhos da fé contemplar aquilo que Deus irá fazer, contemplar as bênçãos que receberemos da parte do Senhor. O nome disso é fé. E isso forja as nossas vidas, forja a nossa identidade espiritual. A gratidão, então, ela tem um poder imenso de quebrar os paradigmas de nossa vida, de quebrar as maldições, de fortalecer a nossa fé. E está ali Jesus agradecendo pelo pão que ainda nem tinha sido multiplicado. Lucas capítulo 17 fala da parábola, aliás, daquele momento onde os 10 leprosos estavam lá, numa aldeia distante. Você lembra do texto? Estavam separados da cidade.
Quando Jesus passa naquela aldeia, declara uma palavra sobre eles, eles são totalmente curados. E ali haviam 10 leprosos. Mas somente, quantos voltaram para agradecer, gente? Somente um. E onde estão os outros 9? Não foram 10 curados? Essa foi a pergunta que Jesus fez para o samaritano. Não foram 10 pessoas que foram curadas? Cadê os outros 9? E onde eles tinham ido? Eles tinham voltado para a sua vida. Eles já tinham recebido a bênção. Eles já tinham sido restaurados. Pense que a carne deles estava podre. Sabe, a lepra é uma enfermidade terrível. E esses homens estavam cheirando mal. Há muitos e muitos dias distante da sua família, das suas famílias. Vivendo uma vida miserável. Em uma aldeia distante, sabe, eram praticamente animais ali. O Senhor Jesus chega com um toque, Ele restaura todos aqueles homens. O mínimo que se esperava, irmãos, é que eles pudessem voltar e agradecer. É o mínimo que se esperava. Mas somente um volta. E quando esse um volta, ele não recebe só a restauração da sua carne, mas ele recebe a salvação da sua alma. Porque o milagre em si, meus irmãos, não é a cura da enfermidade. O milagre diz respeito à nossa salvação, ao poder de Deus de nos salvar, e isso é o principal. Só que os outros estavam se importando apenas com o seu problema visível. E aqui é uma grande demonstração de que muitas pessoas, mesmo abençoadas, mesmo fartas, mesmo providas, mesmo com tantos recursos à disposição, não tem um desejo de agradecer ao Pai, de reconhecer: Senhor, não fosse pela Tua mão, não fosse pela Tua graça, não fosse pelo poder de Deus em minha vida. E como isso abre portas, gente. Então diga comigo: organização, diga gratidão, e agora diga generosidade. Amém? Esse é o próximo texto que está escrito ali no verso 11 também. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha só, Jesus está dando lições preciosas, gente. O Senhor está nos mostrando quais são os pilares de uma vida espiritual, de uma vida provida, de uma vida abençoada. Você organiza primeiro, você demonstra gratidão, mas agora você também demonstra o quê? Generosidade. O que a Bíblia diz é que o Senhor estava ensinando eles a distribuir, a compartilhar, a repartir. Essa é uma lição preciosa da nossa vida espiritual. Eu fui muito tratado por Deus nessa área, e acredito que ainda sou. Talvez porque tive uma infância com certa escassez e vim de uma família que tinha dificuldades com a questão da provisão. Mas me lembro que no ano de 2018, talvez tenha sido um dos anos assim mais desafiadores para a minha vida, principalmente no que diz respeito à vida financeira. Porque no ano 2018, nós ficamos sem salário, a gente ficou sem recurso nenhum, e foi um ano bem difícil mesmo, porque nós estávamos ali com as crianças, e por mais que eu pensava assim, tirar as crianças da escola particular, não dar uma roupa, eu tinha, o medo é que faltasse comida na minha casa. E aí eu me peguei em uma cena da minha vida, que eu não me esqueço mais, em 2018, fui no mercado e comecei a comprar enlatados. eu hoje lembro dessa história, eu falo, eu acho que eu estava maluco mesmo, né? Eu comecei a comprar enlatados porque eu pensava assim, se por acaso faltar, tem uma sardinha aqui, né? Se por acaso faltar, tem aqui. E eu estava, na verdade, manifestando, sabe, uma escassez que era muito mais interna do que externa. Não, nós não estávamos assim, ok, estávamos sem salário, mas nós tínhamos ajuda, nós tínhamos ainda algumas coisas ali, mas
a gente não estava assim passando fome para que eu tomasse uma atitude como essa. E eu tenho olhado para a minha vida, e principalmente nessa área, tenho visto como que Deus tem feito grandes transformações. Sabe, essa área da generosidade é uma área muito sensível e foi muito para mim por causa do meu quadro de infância, de escassez, de algumas coisas que eu não tive acesso. Então, eu sempre calculei muito, sempre tive muito medo de tomar algumas decisões, de prejudicar talvez a minha família, de não conseguir suprir a minha casa. Então nós tínhamos uma célula em 2018, que estava na garagem da nossa casa ainda, e tínhamos uma pessoa que ia semanalmente em nossa célula de bicicleta. E então eu sempre admirava esse irmão, porque fazia sol, aliás era noite, não fazia sol, né? Fazia chuva, fazia frio. Esse irmão com a bicicleta estava sempre lá. E ele perseverava. E eu louvava a Deus, porque eu falava, puxa, que coração fiel. Tem tanta gente aí que por muito menos dá desculpa, né? Fala, não vou porque só estou com a bicicleta aqui, ou sei lá, sabe? Não tinha desculpa, ele sempre estava lá de bicicleta. Até que um dia, esse irmão chegou atrasado na célula. E ele nunca chegava atrasado. Pensei, puxa, aconteceu alguma coisa. E ele chegou e tal, a célula já estava rolando, e aí eu esperei o final da célula para conversar e saber o que aconteceu. E aí ele falou aquele dia, falou, pastor, a minha bicicleta foi roubada, por isso que eu atrasei para chegar aqui, aí eu tive que vir a pé. E aí eu, puxa vida, né, que situação dessa pessoa, uma pessoa querida, uma pessoa que nós amamos tanto. E aí passou-se aquele dia, nessa época nós tínhamos, como falei para vocês, era uma época ainda de escassez, nós tínhamos uma casa que era nossa, e nós vendemos essa casa para não ficar com dívida, porque era uma casa financiada. Então nós vendemos ela, pagamos a dívida no banco, e com a outra parte a gente ficou com 2 carros e mais um pouquinho de recurso. E aí, vida que segue, né? Nós estávamos tocando a vida, nós tínhamos 2 carros, e eu sempre pensava assim, estou sem salário, mas qualquer coisa, eu vendo aqui um carro e resolvo ali o problema momentâneo da nossa vida. E uma certa noite, estava dormindo, e o Senhor vem com uma voz no meu sonho e fala, dá o carro. Eu falei, não pode ser a voz de Deus, deve ter alguma coisa errada. Eu falei, não, Senhor, o Senhor não ia falar algo assim, principalmente nesse momento da minha vida. E aí o Senhor estava falando, dá o carro para esse irmão que roubaram a bicicleta. Eu falei, não, Senhor. E relutei no meu sonho, e passou-se alguns dias, contei para Esther do sonho, mas seguimos. Aí outra noite, vem o Senhor novamente e fala, dá o carro. E eu falei, Senhor, isso na madrugada, né? Só que o carro, nós tínhamos 2 carros, um eu usava, o outro a Esther usava mais. O carro que Deus estava mandando dar era o carro dela, e não o meu. E aí, eu entendi que era de Deus, só que eu precisava primeiro pedir autorização para ela. E no meio da madrugada, acordei a Esther e falei, sabe aquele sonho, aquilo que Deus falou? Então, Deus falou para dar o carro mesmo. E a Esther, sempre muito despachada, né? Ela olhou para mim assim, meio estranho, e falou assim, dá logo e vai dormir. Aí eu falei, agora não tem jeito. Aí liguei para o irmão. Só que, irmãos, aí eu quero falar para vocês da parte que Deus me tratou. Porque assim, essa área da generosidade nunca foi algo natural para mim. Eu aprendi a ser generoso, mas não era algo natural, como eu disse, por causa da minha vida de escassez. Então, eu não queria assim, dar o carro. Aí eu comecei a elaborar um plano. Não, vou facilitar para esse irmão em suaves parcelas. De fato, cheguei a falar isso para eles. E falei, olha, vocês podem me pagar assim, assim, mas graças a Deus que há tempo o Senhor me tocou. E aí nós não continuamos com aquilo. Eu falei, o carro é seu e você pode ficar. Mas ali foi um grande tratar de Deus na minha vida. Porque aí eu comecei a perceber o quê? Que a minha segurança não estava em Deus.
estava nas coisas, que as pessoas ao meu redor e também a vida que eu estava levando, me levava sempre a pensar que segurança é ter o dinheiro no banco, segurança é ter o carro, é ter as provisões. E Deus começou a tratar a minha vida. Eu falo muito sobre 2 Coríntios capítulo 8, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. E me impressiona demais aquele texto que a Bíblia fala sobre a igreja da Macedônia, quando ela queria ofertar aos santos. E o que é mais incrível daquela igreja é que ela estava vivendo o seu maior momento de escassez e necessidade. E eu, quando leio esse texto, e a primeira vez que me deparei com ele, eu aprendi uma das mais preciosas lições para a minha vida nessa área, que a generosidade não tem a ver com ter os recursos, mas a generosidade tem a ver com ter um coração. É um coração generoso. Você não é generoso porque tem. Você é generoso porque tem um coração generoso. E é isso que Deus começou a tratar na minha vida. O Senhor começou a falar profundamente que o generoso não é aquele que dá em quantidade, não é aquele que dá porque tem, mas é aquele que entendeu as bênçãos de Deus. Eu posso afirmar para vocês, até como forma de testemunho, como esses anos, 2018, 2019, financeiramente falando, foram anos extremamente desafiadores na minha casa, mas eu louvo a Deus por esses anos de desafio, porque eu aprendi tantas lições, e uma delas foi essa: torne-se um coração generoso. E eu tenho amado essa vida, porque hoje eu sinto que nós colhemos aqui na igreja, porque se o pastor, se o líder é generoso, as ovelhas também são. E nós temos multiplicado isso sobre os nossos discípulos. Não seja mesquinho. Sabe, hoje a gente percebe o quanto que as pessoas estão presas, como a pastora Esther estava falando na hora da oferta, as pessoas depositam a sua segurança naquilo que elas têm, e não naquilo que elas são de fato, em Deus. E aqui fazendo um paralelo com a multidão e o discípulo, por isso eu disse lá no início, a multidão quer o que Jesus tem, o discípulo quer ser parecido com Jesus. E nós temos orado para ser parecido. Jesus tinha alegria em abençoar. Jesus nos ensinou a compartilhar. Jesus nos ensinou a não reter, a não comer a semente que chega nas nossas mãos. Pelo contrário, sempre passar adiante aquilo que chega em suas mãos. E digo para vocês, irmãos, como Deus tratou meu coração, isso é libertador. É uma chave que vira nas nossas vidas. Para alguns de vocês, como foi o meu caso, talvez não seja tão natural. Tem pessoas que são naturalmente generosas. Elas já nascem, aliás, a Bíblia fala do dom da generosidade. Então, realmente tem pessoas que têm o dom. Eu não nasci com o dom da generosidade. Talvez até pela minha circunstância de vida. Mas quando eu entendi que generosidade era um princípio da palavra de Deus, eu falei, eu quero ser um generoso, eu quero lutar contra essa minha natureza mesquinha, de retenção, para que realmente aquilo que chega às minhas mãos possa ser multiplicado, e multiplicado no reino de Deus, que eu consiga abençoar o máximo de pessoas possíveis, que eu consiga ajudar o máximo de irmãos. E muitas vezes isso pode acontecer de diversas formas, podendo ser sim, através de recursos, mas às vezes, como estávamos dizendo, pode ser um conselho, pode ser um tempo juntos, pode ser uma palavra, pode ser uma motivação, tudo isso faz parte da nossa generosidade, amém? Quero ir para o último ponto, já quero convidar o louvor para subir aqui, sabedoria. E quando então já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha só isso, gente, Jesus podia, vocês vão concordar comigo, Jesus podia realizar no outro dia o mesmo milagre que ele já tinha realizado. Jesus podia, na manhã seguinte, multiplicar os mesmos pães e os mesmos peixes que ele multiplicou no dia anterior. Mas Jesus, ele ensina
para os discípulos uma lição muito preciosa, e aqui ele ensina, na verdade, a serem sábios, que é: agora que eu já multipliquei, agora que eu já fiz o milagre, recolham os pedaços, para que nada se perca. Sabe qual é a lição que Jesus estava ensinando aqui? A lição era aprender, agora que você já entendeu que o milagre chega, a dar continuidade no milagre. Eu queria dizer para você que receber bênçãos de Deus e dos céus não é algo tão difícil assim. Se você abrir o seu coração, se você começar a orar, se você começar a buscar o Senhor, eu afirmo para você, sem medo nenhum de errar, você vai receber as bênçãos de Deus. Mas quem foi que disse que o desafio é receber as bênçãos? Quem foi que disse que o desafio é receber o milagre? Não, o desafio não é receber as bênçãos, mas é conservar o que você recebeu. Aí sim é sabedoria, porque as bênçãos estão disponíveis a todos aqueles que pedem. O livro de Mateus fala sobre isso. Pede e receberás. Se você pedir, se você bater, a porta se abrirá. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas quem disse que receber a bênção é o fim? Na verdade, o desafio maior é conservar a bênção. É isso que Jesus estava ensinando para eles. Eu não quero só que vocês recebam os pães, recebam os peixes. Eu quero que vocês aprendam a cultivar o milagre que vocês já receberam. Quantos estão entendendo? E é isso, gente. Você ser abençoado, vir aqui em um culto ou na célula e receber a palavra de Deus, receber a bênção do Senhor, não é difícil. Difícil é você dar continuidade depois. É você firmar os seus pés na rocha. É você falar: desse lugar jamais eu vou sair, porque agora eu encontrei os teus altares, Senhor. Eu encontrei a tua presença, eu encontrei um lugar seguro para a minha alma. E é isso que tem feito de muitas pessoas meros espectadores da fé. São pessoas que vagamente buscam somente a resolução momentânea das suas necessidades, das suas enfermidades, quando na verdade elas não entendem que há um tesouro a ser descoberto, que há um lugar em Deus que não se substitui, que não se troca por nada. Não há pessoa, não há casa, não há carro, não há nada que se compare à presença de Deus, mas há essa presença diária, e uma presença diária precisa ser cultivada todos os dias. Você tem que pegar o regadorzinho, né? Você tem que ir lá, você tem que adubar, porque não é assim. A vida espiritual, gente, não é receber uma vez, estou garantido. Não, pelo contrário, nós entendemos que a vida espiritual precisa ser diariamente cultivada. E quando nós entendemos que há um valor muito maior nesse lugar que é a presença de Deus, então nós não trocamos isso por nada nas nossas vidas. Eu amo o Salmo 84, quando a palavra de Deus fala, né, do salmista dizendo: encontrei os teus altares, Senhor. Quando ele fala: um dia na casa do meu Deus é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. E ele fala: e eu encontrei os teus altares, Senhor. E ele está dizendo ali com as suas palavras que a presença de Deus, que os altares do Senhor são incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa na vida. Mas sabe que aquela multidão, eles estavam atrás de uma coisa só: comida, encher a sua barriga, resolver o seu problema momentâneo, fazer de Deus um mercado,
fazer de Jesus um produto de consumo, que eu estou precisando, vou lá e uso Jesus, mas agora eu não estou mais precisando, Jesus não é mais interessante. Sabe o que aconteceu? O capítulo 15 vai nos mostrar que Jesus começou a perceber o coração da multidão. E ele falou: eles vão correr para me proclamarem rei agora, porque eu multipliquei os pães e os peixes. Aí Jesus sai de fininho. Na madrugada, ele pega o barco e ele atravessa o mar. Ele vai para um outro lugar distante, porque ele sabia, amanhã esse povo vai acordar, amanhã esse povo vai querer de novo, amanhã essas pessoas vão querer que eu fique fazendo milagre, milagre, milagre. E eles não entenderam o que eu vim fazer. Eu não vim só dar comida para eles. E aí Jesus se retira. Mas sabe o que acontece? Eles vão atrás. Veja o texto, eu acho que está aqui, verso 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se. E novamente sozinho ele foi para o monte. E agora o verso 26 diz: quando eles chegam e encontram Jesus, quando eles vão até o outro lado do mar, Jesus olha para aquela multidão faminta e ele fala: vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sei qual que é a intenção de vocês. Vocês não estão aqui porque vocês me amam. Vocês não estão aqui porque vocês entenderam o que é a vida eterna. Vocês não estão aqui porque vocês entenderam as minhas promessas sobre a vida de vocês. Vocês estão aqui só porque vocês comeram ontem. Só porque eu resolvi o problema de vocês ontem. Percebe que Jesus sacou a intenção do coração das pessoas? E Jesus está sacando a intenção do meu e do seu coração também. Por que o buscamos? É só por necessidades? Amém, Ele pode resolver o seu problema. É só por uma cura? Amém, Ele pode curar você. É só para abrir uma porta de emprego? Amém, Ele pode abrir uma porta de emprego. Mas a pergunta é: o que você fará quando Deus de fato te abençoar? Porque o verdadeiro milagre não tem a ver com as portas que se abrem, com a cura da enfermidade. O verdadeiro milagre tem a ver com a permanência nele, com escolher a melhor parte e falar: Senhor, desse lugar eu não saio. Esse é o lugar da presença de Deus. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Então Jesus, esse é o último versículo, diz no 27, um conselho a eles: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou no seu selo. É isso que Jesus queria. Não trabalhe por aquilo que vai passar. A Bíblia fala claramente: seca-se a erva, caem as folhas, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos ficar em pé. Eu quero te animar essa noite para trabalhar por aquilo que é eterno, por aquilo que não passa, por aquilo que tem a ver com a sua vida em Deus, em escolher a melhor parte, em não substituir o Senhor por pessoas, por bens materiais, em não se curvar diante do materialismo da vida, em não deixar com que as lutas, as adversidades e até mesmo os medos que podem rondar o seu coração tirem você desse lugar que é a presença de Deus. Eu quero animar o seu coração essa noite e dizer a você que o Senhor espera a sua vida de braços abertos para descansar nele, para descansar em suas promessas, para nunca mais retroceder na fé, para sempre colocá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas,
acima das pessoas, acima até mesmo dos seus sonhos e projetos pessoais, para que Ele seja glorificado na sua vida. Feche os teus olhos, fale com o Pai agora. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Eu queria fazer uma oração mais específica essa noite. Eu sinto que às vezes somos rondados pelo medo. E muitos de nós, e eu afirmo por mim mesmo que é uma luta isso, temos medo sim. Medo das circunstâncias, medo daquilo que pode acontecer no futuro. É verdade que isso muitas vezes sonda os nossos corações, mas sobretudo eu queria essa noite gerar esperança sobre a sua vida. A esperança de quem realmente confia em Deus, de quem descansa em suas promessas, de quem sabe que mesmo no meio das lutas, Deus não perdeu o controle. O Senhor está sempre ali. O Senhor vigia, o Senhor apacenta os nossos corações. Mas eu sinto essa noite de orar por você que quer vencer o medo, por você que quer essa noite se encher de esperança, de fé, de ousadia, para viver o melhor de Deus sobre a sua história, de você que quer romper, talvez com ciclos que não permitiram que você avançasse em sua vida, mas hoje você está muito animado para viver todas as promessas, todos os sonhos de Deus para a sua história. Se algo dessa palavra, essa noite, tocou o seu coração, se o Senhor falou com você, eu quero te convidar, enquanto vamos cantar essa canção, a sair do seu lugar. E eu quero orar pela sua vida, quero abençoar a sua história em nome de Jesus. Minha esperança está nas mãos daquele que nunca falha. Entrego tudo a Ele, pois eu confio. Meu Deus está comigo, eu posso ver. Minha esperança está nas mãos daquele que nunca
nas mãos daquele que nunca falha. Entrego tudo a Ele, pois eu confio. Meu Deus está comigo, eu posso ver. Minha esperança está nas mãos daquele que nunca falha. Entrego tudo a Ele, pois eu confio em Ti, Senhor. Meu Deus está comigo, eu posso ver. Minha esperança está em Ti. Minha esperança está nas mãos daquele que nunca falha. Entrego tudo a Ele, pois eu confio. Meu Deus está comigo, eu posso ver. Posso ver. Posso ver, Jesus. Você não perdeu o controle. Você não perdeu o controle, Jesus. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom Tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como Tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo Tua luz sobre as trevas, todo o mal se rende a Ti. Ouço rugir lá do alto, Tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom Tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Ah, Pai, nós oramos nesse momento. Em primeiro lugar, Senhor, gratos, porque sabemos que mesmo em meio às lutas, como anuncia a letra dessa canção, mesmo em meio às lutas, o Senhor sempre estarás ali. Nós podemos confiar em Ti. O Senhor, ó Pai, nunca nos decepciona. Pelo contrário, em Ti encontramos o descanso para nossa alma. Em Ti encontramos a saciedade, a fartura para nossa alma. Matamos a nossa sede em Ti, Jesus, e nos alegramos em todas as Tuas promessas. Eu quero orar essa noite pelos meus irmãos. Eu quero abençoar a vida deles. Quero declarar sobre cada uma das histórias que aqui estão. Quero profetizar um novo tempo de Deus sobre as suas vidas. Pai, que hoje, através do Espírito Santo, mais uma vez o Senhor possa confirmar cada uma das Tuas promessas, que o Senhor nunca se esqueceu, mas que desde o ventre eles já foram marcados com promessas do Senhor. Pai, hoje traga à memória deles aquilo que pode lhes dar esperança,
Traga à memória deles, Senhor, os teus feitos, os milagres, Senhor, os livramentos, as provisões que foram chegadas em suas casas e vidas. Hoje nós reconhecemos mais uma vez que se não for o Senhor, se não fosse a tua bênção, se fosse a tua palavra, Senhor, hoje nós não estaríamos aqui. E nós queremos aprender, Senhor, a confiar em Ti somente. Queremos tirar os nossos olhos daquilo que muitas vezes supostamente nos traz a segurança. Não são coisas, não são pessoas, não são circunstâncias, mas é a Tua presença, é o Teu favor que nos segura, Pai. É por isso que hoje podemos, satisfeitos e alegres, declarar: a nossa esperança está em Ti. A nossa esperança é o Senhor. Nós não confiamos, Senhor, em carros, não confiamos em cavalos, mas confiamos no Senhor dos Exércitos. Confiamos em Tuas promessas, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Agora dispensa a Tua igreja para uma semana de vitórias, Senhor, para uma semana provida, abençoada, cheia da Tua presença através do Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Por isso somos gratos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Dê o teu melhor aplauso ao Senhor, alegre-se a Ele, celebre a Ele. Ah, Senhor, Te adoramos, Jesus, Te celebramos, reconhecemos o Teu nome, Senhor. Amamos a Tua presença, Jesus. Receba a adoração, Senhor. Aleluia, 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 querido. Vai na bênção, vai na paz. Dá um abraço em quem está perto de você. Desejo uma semana abençoada e provida na presença do Senhor.